Se assentar, por gentileza. Como é bom saber que é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nós, não é méritos nossos, é pela graça de Jesus. Pois bem, irmãos, abra a tua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu quero dar duas informações extremamente importantes. A primeira delas é que nós vamos ter a nossa última semana de oração do ano e você não pode ficar de fora. Então, os homens orando às 6 horas da manhã, todos os dias dessa semana, de segunda até sábado, e as mulheres, a nossa SAF, e os homens podem vir também se quiserem, todos os dias às 19 horas e 30 minutos até sexta-feira. E domingo que vem nós vamos ter o nosso culto de recepção de novos membros, que vai ser uma bênção junto com a Santa Ceia. Então anota aí, deixa anotado na sua agenda, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 17. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, que há palavra do Senhor na tua boca, e essa palavra é verdade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te exaltamos nessa noite. Receba a nossa adoração, os nossos cânticos. Agora clamamos pelas tuas misericórdias. Que essa palavra, ó Deus, ministre ao nosso coração. Que ela encontre morada dentro de nós. Não permita, ó Pai, que Satanás venha roubar esta semente, mas que ela possa cair no nosso coração, terra boa, e produzir bons frutos. Que podemos, ó Deus, descansar debaixo do seu imensurável poder. Em nome de Jesus, amém. Eu quero hoje falar sobre o seguinte tema: o poder imensurável de Deus. O poder imensurável de Deus. Pois bem, creio que nós estamos vivendo um tempo em que eu chamo de pluralidade do pensamento religioso. Talvez essa seja a marca, uma das marcas dos nossos dias. A pluralidade do pensamento religioso. Qual que é essa ideia? A ideia é acreditar em tudo um pouco. É não ter apenas um Deus. Não é acreditar apenas em uma verdade, mas ter um pouquinho de cada coisa. Esta filosofia diz que tudo ficará bem, que tudo vai ser resolvido se acreditarmos um pouco em tudo. Não podemos depositar tudo o que temos em um só lugar. Não podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança em um só Deus.
vamos acreditar em tudo um pouco. Falando assim, parece que isto não é para os crentes, porque nós cremos em um único Deus. Mas quando nós paramos e fazemos uma análise da nossa vida, nós vamos ver que acreditamos um pouquinho em tudo. Acreditamos naquilo outro, acreditamos em Deus, e cada vez nós vamos pegando um pouquinho de cada teologia, um pouquinho de cada filosofia, um pouquinho de cada pensamento e trazendo para as nossas vidas. Isso por quê? Porque não queremos ser taxados de intolerantes. Então nós queremos tolerar a todos. Afinal de contas, Deus é um só. E aí nós começamos a acreditar em Deus, na Bíblia, em Jesus, mas também acreditamos no pensamento positivo, também acreditamos na bondade fundamental da humanidade, acreditamos na sorte, acreditamos em formas de vidas alienígenas, acreditamos no horóscopo diário e começamos a acreditar um pouquinho de tudo. Essa é a marca da pluralidade do pensamento religioso dos nossos dias. As pessoas querem acreditar um pouquinho de cada coisa, mas não no Deus Todo-Poderoso. Agora observe que este quadro é mais ou menos parecido com o que Elias estava vivendo nessa época. Elias está profetizando em Israel, Reino do Norte. Desde a divisão que aconteceu no ano 951 a.C., quando Israel, após viver 120 anos no Reino Unido, sendo uma nação só, com 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, ele passa por uma divisão. O reino de Israel é dividido entre norte e sul. O reino do norte passa a se chamar Israel, a sua capital se torna Samaria. Antes de Elias, houve 7 reis. Todos esses reis que reinaram em Israel foram reis que deixaram a nação desolada, espiritualmente falando. Cito eles: Jeroboão, primeiro rei de Israel após a divisão. Ele era idólatra, ele estabeleceu, ele adorou, ele produziu ídolos. O seu sucessor, Nadab, foi um grande malfeitor. E depois dele veio Baasa, conhecido como um assassino. Olha o nível desses reis. Se não bastasse, veio Elá, conhecido como um rei que era bêbado, vivia embriagado. Zinri assassina Elá e toma o lugar de Elá. E aí surge um homem chamado Onri. Onri conseguiu ser pior do que todos esses, porque lá em 1º livro de Reis, capítulo 16, o versículo de número 25, diz que fez Onri o que era pior do que todos quantos foram antes dele. Agora, se não bastasse, sabe quem era o rei na época de Elias? Que Elias está profetizando? É um rei chamado Acabe. Acabe, filho de Onri. Acabe foi um rei mau. A maldade reinou em Israel por 22 anos, que foi o tanto de tempo que ele foi o rei. Se não bastasse ele ser um rei mau, um homem mau, um rei ruim, ele casou com uma mulher pior do que ele, chamada Jezabel. E eles oficializaram um culto a Baal, o culto a Aserá, Deus da fertilidade e da fortuna. E havia em Israel, então, esse problema de pluralidade do pensamento religioso, porque eles buscavam Baal, eles buscavam Asera, mas eles também buscavam o Deus Todo-Poderoso. Então eles queriam servir todos os deuses ao mesmo tempo. É nesse contexto que Deus vai, através de Elias, chamar o homem que vem de uma cidadezinha Tisbé, que quando você procura Tisbé no mapa você não encontra, era uma cidade insignificante, é um profeta que não fez a escola de profetas, era um homem que não tinha uma família bastarda, mas foi um homem que Deus chamou para falar através dele àquela nação, porque Deus é assim.
E Deus chama Elias. Elias é um profeta que vai trazer uma mensagem dizendo que Deus é o único, que Deus é o verdadeiro. Israel estava numa decadência espiritual e moral. Acabe relativizou todos os pecados. Ele não estava nem aí com os pecados. Havia sexo casual, drogas, violência gratuita. Havia já nesta época, segundo os historiadores, aborto em Israel. Olha a situação dessa cidade. Líderes que confiavam nas suas próprias forças e não no Deus Todo-Poderoso. Tudo isso estava acontecendo na nação de Israel e Elias está vivendo nesses dias, mas Elias é um profeta. É como se fosse a igreja hoje. Nós temos que nos levantar e ir contra esse pensamento religioso dos nossos dias, em que nós temos que acreditar em tudo um pouco. O clímax é esse capítulo de número 17. Esse capítulo de número 17 é uma defesa do poder de Deus, da criação de Deus, da providência de Deus, da redenção de Deus. Aqui mostra o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós servimos. No capítulo 17 mostra que ensina que Deus odeia o pecado, julga os pecadores com a sua justiça santa, que Deus cumpre o que Ele promete, que Ele tem misericórdia com os necessitados, que Ele se importa com os órfãos, com as viúvas, que Ele aceita estrangeiros para fazer parte da família da fé. Mostra que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus tem todo o poder, que Ele é amoroso e misericordioso. Esse capítulo ensina também o que Deus faz em favor de nós, e revela 3 de suas grandes obras. Esse texto revela a obra da criação, esse texto revela a obra da providência, e esse texto revela a obra da redenção. O Senhor Deus de Israel é o Deus da criação. Prova disso que é Ele que controla a natureza. Quando você lê o capítulo 17, você percebe que Deus é que manda chover na hora certa, é que traz a chuva na estação correta, mas é o próprio Deus que faz a chuva cessar e a seca vir sobre a terra. É Ele que controla a natureza, porque Ele é o Senhor da criação. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele domina todos os elementos. Está tudo nas suas mãos. O mundo natural é Ele que sustenta. Por isso que eu não canso de dizer que até esse vírus, essa pandemia, Deus está no controle disso tudo. Deus está no controle disso tudo. Esse texto revela a providência de Deus. Olha como Deus é providente. Porque Deus cuidou de Elias. Quando Elias foi para a beira do ribeiro em Querite, Deus mandava para ele pão através dos corvos, Deus mandava carne para ele, Deus mandava água para ele, Deus cuidou dele. Quando ele chega para a viúva de Sarepta, que é o texto, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, e ela não tinha nada, ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, Deus trouxe a providência para aquela mulher, que não faltou nesse tempo da seca farinha para ela, azeite para ela, fazer alimento para ela, para o seu filho e ainda para o profeta. A providência de Deus às vezes bate na nossa casa quando a gente mais precisa. Olha esse ano, o tanto de vezes que Deus trouxe a provisão para a sua vida. E tem gente ainda terminando esse ano murmurando, terminando esse ano dizendo que ano ruim, que ano péssimo. Que ano em que eu pude ver a providência de Deus na minha vida. É assim que nós temos que falar. Que ano em que eu vi Deus suprir todas as minhas necessidades, ainda que pouquinho Deus cuidou de mim, não faltou a farinha, não faltou o azeite, e não vai faltar, em nome de Jesus. Esse Deus que nós servimos, é o Deus da providência. Às vezes nós pegamos nos problemas, nas dificuldades, e achamos que eles são maiores do que Deus. Os problemas, as dificuldades podem ser, e muitas vezes são, maiores do que nós, mas jamais são maiores do que o nosso Deus. Deus da providência. Talvez seja esse Deus que você esteja procurando aqui nessa noite. E o Deus da providência
está sorrindo para você hoje. Abra o seu coração. Não somente isso, esse texto não apenas revela o Deus da criação, esse texto não apenas revela o Deus da providência, mas esse texto é maravilhoso, porque ele revela a obra da redenção, ele já aponta para Cristo. Observe, Deus devolve o morto. Pega aquele menino, Elias pega aquele menino morto, e Deus devolve para ele a vida, é a ressurreição. É a redenção. Isso já apontava que Cristo iria morrer por nós, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da ressurreição. Essas três obras, elas provam o que exatamente Elias queria dizer para a nação de Israel: só o Senhor é Deus, e não há nenhum outro além dEle. A pergunta para nós nessa noite é: o Senhor tem sido Deus na sua vida? Ou você tem pegado um pouquinho de cada coisa? Um pouquinho de cada coisa. Ou você tem confiado um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, ou sua confiança está plenamente no Senhor? A partir dessa introdução, eu quero trazer 3 lições para nós sobre o poder imensurável de Deus. Observe na nossa narrativa bíblica, que é fantástica, o texto que nós lemos, aparecem 3 personagens. Aparece o filho da viúva, morto, que depois foi dado a vida de volta a ele. Aparece a viúva e aparece Elias. Mas nenhum dos 3 é o personagem central do texto. Nenhum dos 3. Não é a viúva, não é o menino e não é Elias. O principal personagem desse capítulo inteiro é o Deus da providência, é o Deus da criação, é o Deus da redenção. Ele é o herói, Ele é o protagonista, que nós podemos ver, que Elias nos apresenta. Certamente, as verdades que nós vamos tirar são extraídas da vida dessas pessoas, mas na verdade, fala do Deus Todo-Poderoso. Cada personagem dessa história tem algo para nos ensinar a respeito do relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, é o poder de Deus sobre a morte. Observe bem, o poder de Deus sobre a morte. E nós temos que começar fazendo uma pergunta. Quem pode vencer a morte? Qual o ser humano que pode atrasar a morte um dia sequer? Ninguém. Toda a história da humanidade, nenhum homem foi capaz de vencer a morte. Agora observe o texto. Elias, ele chega na casa desta viúva, e ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela vai fazer uma comidinha, vai comer com o seu filho, e vai morrer. A seca é muito brava, não tem mais comida. Elias pede para ela fazer primeiro para ele, e ela faz. Ela confia no profeta, e o que acontece é que não vai faltar mais farinha e nem azeite na casa dessa mulher, ao ponto de que o profeta se hospeda na casa dela. O profeta Elias fica morando com ela, fica num quartinho em cima, no andar de cima, na casa dessa mulher. E o tempo foi passando, mas aí aparece uma notícia ruim. O menino, único filho dessa viúva, morreu, adoeceu, morreu. Aqui podemos ver que o filho da viúva passou da vida para a morte no primeiro momento. Agora observe comigo, nós não sabemos se esse menino creu no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não fala se ele acreditava em Deus verdadeiramente ou só no que Deus podia fazer, porque ele viu a providência de Deus. Nós não podemos saber como que era esse menino, qual era a idade desse menino. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia apenas fala que ele ficou doente. Olha aí o versículo de número 17.
E a sua doença se agravou tanto que o que aconteceu com o menino? Morreu. Ele literalmente morreu, o fôlego de vida foi cessado, 100% morto. A doença e a morte dessa criança, desse menino, me faz lembrar da fragilidade da existência humana. Quem somos nós? Nós estamos aqui hoje vivos, celebrando a vida, agradecendo a Deus, aprendendo sobre o poder imensurável de Deus, aprendendo sobre o poder de Deus sobre a morte. Mas quem me garante que ao sair daqui eu vou continuar vivo? O ser humano está sujeito a doenças, a mortes. Nós vimos nessa pandemia um pequeno vírus, o quão mal ele fez à humanidade, não só na parte física, mas na parte econômica. Destruiu muitas coisas. Nós convivemos com isso todos os dias. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com um dos nossos presbíteros, e ele me falando: pastor, de repente eu vi a morte na minha frente, e eu achava que estava tudo bem. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, diz o seguinte, abra aí a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, olha o que diz a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, preste muita atenção, nenhum ser humano pode fugir da morte física. Não pode. Convivemos com isso todos os dias, porque o pecado entrou e trouxe a morte. Agora observe que essa história não trata da morte em si, ela trata do poder de Deus sobre a morte. Aqui, nesse texto, nós podemos ver Deus, o poder de Deus no Antigo Testamento, sobre a morte no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente parece que está mais acostumado. Jesus curou, ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos vendo os milagres acontecendo, mas no Antigo Testamento é a primeira vez que a gente vê isso. O que está apontando? Está apontando para a vinda do Messias. Estava falando de que Jesus, Ele sim tem poder sobre a morte, mas não apenas na morte física, Ele tem poder também sobre a morte espiritual. É por isso que Ele vem com poder e graça e salva aqueles que estavam perdidos. Agora, abra a sua Bíblia em Efésios, um pouquinho mais para frente aí, Efésios, capítulo de número 2, olha que texto poderoso, o capítulo 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa nova vida é a vida eterna. Deus tem ou não tem poder sobre a morte? É o poder imensurável de Deus, que nos leva a uma segunda lição, o poder divino da ressurreição. Agora volta lá para o texto base nosso, texto do primeiro livro dos Reis, o versículo de número 18 do capítulo 17, que diz assim: Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus?
Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Me parece que essa mulher, ela viu a providência de Deus, mas ela não tinha crido ainda no Deus da providência. Ela só queria as bênçãos de Deus. Ela só queria o que Deus poderia dar, mas não o Deus verdadeiro. Ela ainda tinha a incredulidade da fé no seu coração. Deus enviou um profeta até a casa dessa mulher para salvá-la da fome. E ela creu. Mas me parece que isso não é o bastante para essa mulher, para que ela entregasse o coração dela verdadeiramente a Deus. Isso não acontece comigo e com você? Enquanto Deus está fazendo milagres, enquanto tem a farinha e o azeite, nós estamos bem com Deus. Quando Deus tira aquilo que mais dói em nós, a gente critica Deus. É o que está acontecendo com essa mulher. O coração dela não pertence a Deus. O coração dela pertence ao seu próprio filho. A W. Pink, comentando a respeito desse texto, ele diz que todos os afetos dessa mulher estavam centrados no seu filho. E a morte do seu filho destruiu todas as suas esperanças. Ela já havia perdido o marido. O filho era a esperança dele crescer, trabalhar, sustentar ela, criar uma família. A esperança dela não estava em Deus, estava no próprio filho. E Deus tirou o filho dela. A morte veio, a doença veio e tirou o chão dessa mulher. Não tem como nós imaginarmos o sentimento de uma mãe que perde o seu filho. Mas quando o problema apareceu, ela não gosta da mensagem e critica o mensageiro. Ela, além de culpar Deus, ela culpa o profeta. E o texto é muito claro. Ela disse assim: então disse ela, Elias, que fiz eu, o homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Era comum um pensamento daquela época, de que se algo de ruim acontecesse, alguém morresse, o filho morreu, o marido, ou aquela criança nasceu com algum tipo de doença, era um castigo de Deus. Esse era o pensamento da época. Deus está castigando. É por causa dos pecados dela ou da sua família. Então, quando ela diz ao profeta que trouxe à memória a sua iniquidade, ela está dizendo: você veio até a minha casa, fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, mas você chamou a atenção de Deus, e Deus olhou para mim e viu os meus pecados, e agora Ele está me culpando por causa dos pecados. É isso que essa mulher está dizendo. É exatamente isso que ela está dizendo. Ela está achando que o fato do seu filho morrer é culpa de Deus. Ao contrário do que nós vimos em 1 Reis, capítulo 16, quando um homem chamado Riel voltou a edificar Jericó, e por causa dessa desobediência, Deus traz um castigo e os seus filhos morrem. Essa viúva, ela não fez isso, mas ela acha que esse erro, esse problema, essa dificuldade é por causa do seu pecado. E Deus vai mostrar para ela que o poder dele é maior do que apenas não deixar a farinha e o azeite faltar. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. Ao ponto dela dizer no versículo de número 27, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É aí que ela se converte. É aí que ela passa a crer. É aí que ela demonstra fé no Deus vivo, o Deus da ressurreição. Essa história te lembra? Me faz pelo menos lembrar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Certa ocasião, Jesus está indo para a cidade de Naim. E como se aproximasse da porta da cidade, diz o texto de Lucas 7, capítulo 12, saía de lá o enterro do filho único de uma viúva.
E a grande multidão da cidade ia com aquela viúva lamentando a morte dos seus filhos. Olha que semelhança com a história do Antigo Testamento, da viúva de Sarepta, com a viúva de Naim. Ambas haviam perdido seus únicos filhos. Ambas tinham só um filho e perderam. Ambas estavam acometidas de profunda tristeza pela dor, pelo problema, pela dificuldade. Ambas testemunharam um milagre e receberam de volta os seus filhos, pelo poder da ressurreição de Deus. Os dois milagres trouxeram como consequência o fato de que aquelas mulheres creram no poder de Jesus. Observe que Tomé também teve essa dúvida. Tomé também não creu em primeiro momento na ressurreição, conforme João capítulo 20, versículos 27 e 28. Mas depois dele ver Cristo ressurreto, ele creu na ressurreição. Todo cristão tem que crer na ressurreição de Jesus. Para nós é importante a cruz, porque os nossos pecados foram levados e foram colocados naquela cruz, mas é mais importante o túmulo vazio, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da ressurreição. A fé cristã não começa na cruz, apesar de ser importante para nós, mas no túmulo vazio. A ressurreição, guarde isso, meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus é a prova que Deus é e sempre será por nós e nunca contra nós. Então podemos descansar. Isso me leva à terceira lição que eu aprendo nesse texto. É o poder de Deus sobre nós. Agora vamos olhar para Elias. Olha a situação do profeta. Tudo está indo aparentemente bem para o lado dele. Ele tem uma casa para morar. Ele tem comida para comer. Parece que as coisas estão indo tudo tranquila. Mas um belo dia, a viúva bate na porta do seu quarto. E quando ele abre, a viúva o chama para ver, o filho daquela mulher está morto. E ela culpa ele. Ela coloca a culpa nele, dizendo: olha, você fez isso. Olha a fé de Elias. E o que nós podemos aprender com as atitudes de Elias é algo fantástico. Primeiro, enfrente um problema, uma dificuldade. Nesse texto, tem uma receita para nós. Tem um segredo aqui para nós maravilhoso. Se a gente aprender, nós vamos sair daqui, vamos ter uma semana maravilhosa e cheia da graça de Deus. Vamos aprender com Elias, o que ele fez diante de um grande problema. Aquele menino morto. Em primeiro lugar, Elias, ele simplesmente se retirou para o seu quarto, para ficar a sós com aquele que pode resolver qualquer problema. Ele pega o menino, ele pega o problema, e ele não se desespera, ele leva o seu problema para quem pode resolver, o Deus Todo-Poderoso. Para quem você tem levado os seus problemas? Para onde você tem levado os seus problemas? Elias levou o seu problema para Deus. É a primeira atitude. A segunda atitude de Elias, que naquele quarto, só ele e o corpo do menino, aquele corpo inerte, sem vida, morto. Elias, o texto bíblico diz que ele clamou ao Senhor. Ele orou ao Senhor com fervor, com toda a sua força. É assim que devemos fazer, levar os nossos problemas a Deus e orarmos com todas as nossas forças. É assim que devemos fazer. E não somente isso, Elias entregou tudo ao Senhor. Ele apelou para o relacionamento que ele tinha com Deus, por isso que ele usa a expressão, ó Senhor meu Deus. Não era um Deus que ele ouviu falar. Não era um Deus qualquer. Ele foi para o Deus único e verdadeiro. Ele não pegou um pouquinho de cada Deus. Ele foi direto ao único Deus. O único que pode resolver os nossos problemas. Por isso ele confessa, ele declara que Deus é o seu Deus. E ele se fortalece com os atributos de Deus. Porque ele diz
que o Deus Todo-Poderoso, quando ele ora, ele vai dizer: trouxestes desgraça para a viúva? Ele sabia que se Deus quisesse tirar a vida daquele menino e não trazer aquele menino mais à vida, Deus iria fazer, e Deus ia continuar sendo Deus soberano. Ele descansou na soberania e na supremacia divina. E ele foi insistente, perseverante. Não pare de orar pelos seus problemas. Não desista. Continue. Elias continuou, porque o texto novamente vai dizer no versículo de número 21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Orou a primeira vez, nada aconteceu. Orou a segunda vez, nada aconteceu. Orou a terceira vez e nada aconteceu. A igreja de Elias tinha 2 membros. Um estava morto e o outro estava criticando ele. O que ele fez? Levou o seu problema para Deus e perseverou na oração. Continuou orando, continuou clamando. E clamou pelo quê? Pela misericórdia de Deus. E aí acontece, irmãos, algo fantástico. Porque Elias pediu algo que nunca havia acontecido. Leia a Bíblia, de Gênesis até o livro de Reis, para ver se você encontra alguma ressurreição. Não encontra. Essa é a primeira vez na história da humanidade que o morto volta à vida. E foi exatamente isso que Elias pediu. O que isso me ensina e o que isso deve te ensinar? Que nós, quando chegamos diante de Deus, podemos pedir com fé, com coragem, algo que nunca aconteceu em nosso meio. Você acha que o seu problema é grande? Você acha que não tem solução? Se não houver solução, ore ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai criar a solução para você, em nome de Jesus. Esse é o Deus. Concluindo, e já deixando a deixa aqui para o pessoal do louvor subir, toda pessoa que crê na ressurreição, que crê no poder de Deus sobre a morte, crê na intervenção divina. Pode orar com fé, com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso age em nosso favor. Agora pensa comigo, se nós servimos o mesmo Deus que foi ontem, que é hoje e que sempre será, é o mesmo Deus que fez esse milagre no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou Lázaro após 4 dias mortos, é o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não oramos a Ele com fé e coragem de que Ele pode resolver os nossos problemas, que Ele pode resolver as nossas causas. Feche seus olhos nesse momento, mesmo assentados. Ore por coisas que ainda não possuem a possibilidade, com a certeza de que Deus pode causá-las. Ora para que Deus derrame bênçãos espirituais sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Agora eu quero fazer um desafio para você. Se você tem um grande problema, está passando por uma grande luta, uma dificuldade, eu quero convidar você, com fé, com a certeza de que Deus está falando com você, e você ficar em pé nesse momento e orar a Deus, colocando os seus problemas diante daquele que pode fazer o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, com a sua mão no seu coração, ore. Talvez você diga, não tem mais saída. Tem. Vá para a oração, como Elias fez.